Hoje, nesse dia de finados, eu vou ensinar a você como tirar uma alma das trevas que está perdida. Você vai precisar de uma vela e o nome de uma alma. Você vai ver o ritual acontecendo ao vivo. A primeira coisa que você vai fazer é escolher a vela da sua preferência, deixar mais ou menos centralizado aqui, ó. Vou deixar bem centralizado. E o nome dessa alma. Inclusive, nesse dia de finados, tem muita gente espalhada pelo mundo inteiro, milhares, centenas de milhares de pessoas fazendo intercessão pelos mortos, pelas almas perdidas, mas muitas pessoas não sabem fazer, e eu vou te ensinar a fazer do jeito correto. Aqui está o nome da alma, só que essa alma, que nós iremos fazer essa intercessão, não será uma alma morta. Essa alma é uma alma viva. E é justamente você. Você, meu amigo, que acredita nessa ideia, nessas doutrinas de que podemos orar para os mortos, para que os mortos saiam de um canto chamado purgatório ou de algum local em trevas e possam encontrar a iluminação para a salvação, para a vida. Ou se você acredita também que possa ter algum tipo de intermediação, algum contato com os mortos, falar com o médium, atos de mediunidade, eu quero dizer que você, meu amigo, está aprisionado. E quem precisa de libertação é você. E hoje essa libertação não vai ser feita através de um ritual, como uma vela, um nome de alguém ou flores. A libertação genuína e verdadeira é feita através da palavra de Deus. E através dessa palavra que hoje você vai abrir seus olhos e vai conhecer verdadeiramente qual é a vontade de Deus e se os mortos podem voltar, se eles podem falar e se nós devemos nos comunicar com eles. O primeiro texto que eu vou mencionar com você é o texto de Eclesiastes, que diz o seguinte: o que as suas mãos tiverem para fazer, que o façam com toda a sua força, porque na sepultura para onde você vai, não há atividade, não há planejamento nem sabedoria. Isso significa que depois que a pessoa morre, não existe mais nenhuma atividade. A pessoa está completamente inoperante. Aquele corpo vivo que você teve contato, que você convivia, que você trocou risos, sentimentos, agora está deitada no pó da terra. Não existe atividade, não existe pensamento, não existe lembrança, não existe paixão. Ainda em Eclesiastes é mencionado de que quem está entre os vivos tem esperança, mas até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Isso está em Eclesiastes 9, do 4 ao 6. Mas os mortos nada sabem, para eles não haverá mais recompensa, já não há lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram e nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Ou seja, nunca mais eles terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Isso significa que se você já teve contato com alguém, com algum ente querido, a Bíblia está dizendo que eles nunca mais terão parte em nada. Ué, Maurício, então se a Bíblia está dizendo que eles nunca mais terão parte em nada do que acontece aqui nessa esfera, e o que dizer daquele familiar que eu vi, que uma pessoa disse que viu, aquele ato de mediunidade, que falou com fulano? Eu sinto em te informar, mas você ou aquela pessoa não falou com um ente querido. Vocês falaram com uma personificação de um demônio. Pois a Bíblia diz que não é de se admirar que o próprio Satanás e os seus anjos se transformem em ministros de justiça. Isso significa que o próprio Satanás ele tem o poder de se personificar em quem ele quiser. Ou vocês não lembram do que aconteceu lá no Gênesis, quando o próprio Satanás fez o primeiro ato de mediunidade com aquela serpente? Você sabe que serpente não fala, mas o próprio Satanás fez uma possessão mediúnica e fez com que aquela serpente falasse. Existem advertências extremamente graves que Deus deu ao povo de Israel antes do povo de Israel entrar na terra prometida, que diz: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, não procure imitar as coisas repugnantes que aquelas nações praticam. E que coisas são essas? Vai enumerando ali, ó: não permitirás que se ache em você alguém que queime seu filho em sacrifício, ou que pratique adivinhação, ou que dedique-se à magia, que se faça presságio, feitiçaria, encantamentos, que seja médium. Deus deixou bem claro que não devemos, que o povo de Israel, nós, o povo de hoje, não devemos ser médium, não devemos ser espírita ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações do meio de vocês. Existe um texto também bastante revelador que mostra o motivo da morte do rei Saul. Lá é dito que o rei Saul morreu porque ele foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientações. Então agora você já tem os textos de Eclesiastes dizendo que os mortos nada sabem, que eles não têm nenhuma parte que existe nesse mundo. Nós temos uma advertência que Deus disse que nós não devemos praticar as coisas repugnantes que outras nações faziam,
que era presságios, mediunidade, ser médium, ser espírita, consultar os mortos, fazer qualquer tipo de feitiçaria, adivinhações, presságio. Nós temos agora uma passagem que diz o motivo do porquê o rei Saul morreu, porque além de ser infiel, ele foi consultar uma médium. E preste atenção que a Bíblia fez questão de colocar o fato de consultar médium, porque é uma prática repugnante. E aí eu sei que provavelmente você deve fazer parte de alguma cultura ou religião que faça isso, e eu sei que você deve fazer isso com toda a sinceridade do seu coração, que você faz isso pela tradição familiar ou da igreja, com o coração aberto, com toda a vontade de realmente iluminar o caminho de uma pessoa que já faleceu, tirar aquela pessoa das trevas e levar para a luz. E eu sinto em te informar, meu amigo, que você está fazendo isso completamente em vão, mesmo que você esteja fazendo com todo o seu coração, com toda a sua sinceridade. Porque a palavra de Deus, ela é curta e direta, não existe brecha. Não pode falar com os mortos. Por quê? Porque os mortos nada sabem, eles não existem mais. E se você precisar falar com alguém ou ter alguma intermediação, que seja com o próprio Jesus, que seja com o próprio Deus. Os mortos já tiveram a oportunidade deles enquanto eles estavam vivos. Uma vez que morreu, o caminho deles já foi traçado e selado, quer seja para a vida eterna ou para a morte eterna. Não existe mais chance para aqueles que já morreram. Só que nesse momento existe uma alma que está sendo iluminada, que é você. Hoje você está tendo a oportunidade de conhecer a verdade em relação aos mortos. Eu gostaria de finalizar esse vídeo com uma declaração muito contundente que o profeta Isaías fez. Ele disse o seguinte: quando disserem a vocês, vá lá, consulte os mortos, consulte os espíritas, aqueles que murmuram cantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Respondam a essas pessoas quando disserem isso para vocês, à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz.